E aí galera, beleza? Hoje vamos comentar um pouquinho mais a respeito de vários detalhes sobre as linhas de produtos de Bottleman e também de Beyblade. Vamos conhecer em detalhes um pouquinho mais a respeito do Skull Pistol, do Curpaps e também do Spriggan e as peças que vem nele no set especial que será lançado em agosto lá no Japão. Então eu tô bem empolgado para compartilhar essas informações, porque enquanto eu tava lendo sobre elas, eu fiquei muito feliz em ver o quanto a Takara Tomy tá trazendo de novidades para as duas franquias. Então vamos começar direto no site. Dessa vez não é o site da Takara Tomy Mall, é o site de Bottleman, site oficial aqui de Bottleman. E nós vamos direto clicar aqui na linha de produtos deles, para que a gente consiga abrir e verificar os itens especiais que nós temos aqui. Vamos começar comentando a respeito do Skull Pistol, que vai ser lançado a semana que vem, no dia 24 de julho, lá no Japão. E aqui nós temos a embalagem desse produto, que além de ser uma embalagem muito bonita, a gente vê claramente que ele é um Control Type. E também vemos que ele tem uma peça extra, uma habilidade extra que vem aqui. É claro que tem todas as descrições aqui que estão em japonês, mas nós podemos observar que é uma peça interessante, porque ela vai funcionar como um cano curto para direcionar melhor a tampinha quando você atirar. Isso é muito útil. Nós temos, por exemplo, o Gyokurok, que tem aquelas duas espadas como se fosse um cano longo para direcionar a tampinha, mas isso vai reter um pouquinho o impacto que a tampinha vai ter, a velocidade com que ela vai sair, e pode causar alguma redução aí na força de impacto que a tampinha tem ao sair do Gyokurok. No caso do Skull Pistol, isso aparentemente não vai acontecer, porque um cano curto vai sair com mais impacto e também ele vai conseguir direcionar melhor a tampinha dessa maneira. Então essa é a proposta da peça extra do Skull Pistol. Tô bem empolgado para comprar esse Bottleman e fazer análise dele aqui no canal, porque afinal de contas ele é baseado numa temática pirata, e eu gosto muito do design dele como um todo. Eu achei muito legal como eles implementaram cada uma dessas características, e o fato de ele ter pistol no nome aí remete à questão da mecânica de cano curto que ele vai ter como acessório para lançar a tampinha. Muito legal o que a Takara Tomy pensou para esse Bottleman. Seguindo, nós vamos abrir aqui a embalagem do Curpaps, que também foi divulgada oficialmente no site oficial de Bottleman. E aqui a gente pode ver como é bonita a embalagem, e a diferença também a gente percebe logo no nome, que tá dando ênfase no nome em inglês em cima e não no nome em japonês, como é de costume nas embalagens de Bottleman. Aí nós temos uma explicação das peças da armadura dele, de como tudo isso aqui vai funcionar. É bem interessante porque além de tudo que eu já comentei num vídeo anterior a respeito do Curpaps, nós temos explicações mais detalhadas. Nós temos, por exemplo, esse visor dele aqui, que se observarmos exatamente aqui na frente, ele tem como se fosse um queixinho, e esse queixinho serve para que a tampinha, ao sair, não pule de imediato na mesa. Então ela vai realmente sair por baixo, exatamente como é a proposta dos pés, do componente dos pés desse Bottleman. Então toda a estrutura dele para funcionar exatamente a mecânica da tampinha sair raspando pela mesa. Muito interessante como eles pensaram em tudo. E uma coisa legal do design é que ele tem metade com destaques em adesivos vermelhos e a outra metade com destaques em adesivos azuis. Afinal de contas, nós conhecemos a logo da Pepsi, meio vermelho, meio azul, muito legal. Ele também traz um gatilho alongado, ele não é largo, ele é pra cima, mais ou menos como é o gatilho do Wonder Grape, para você apoiar 2 polegares de forma vertical. Interessante também, porque isso pode ajudar na hora de atirar. E também tem o componente dos pés, que você consegue ter 3 níveis diferentes de inclinação para ele. Para explicar isso um pouquinho melhor, a Takara Tomy lançou um vídeo no canal oficial deles mostrando tudo do Curpaps, e aqui tem um frame desse vídeo que deixa bem clara qual é a mecânica dele exatamente. Então ele tem 3 ângulos diferentes. Ele tem o ângulo padrão, que é reto, que ele vai tirar a tampinha numa altura padrão de todos os outros Bottleman. Você inclina um pouquinho, ele fica menos 5 graus. Então a tampinha vai cair num ponto específico na mesa e já vai sair raspando. E também tem o ângulo de menos 10 graus, que ela vai inclinar muito mais e a tampinha vai, em teoria, com mais velocidade, sempre direcionada pelo queixinho da armadura que ele está usando aqui, para que ela não bata. Eu já fiz o teste anteriormente com o Gyokurok, por exemplo, e quando você inclina ele para atirar, realmente a tampinha dá um pulo na mesa. E eu acho que o Curpaps vai ter uma habilidade boa para que isso não aconteça com muita frequência. Então fica aqui o frame do vídeo. Se quiser assistir o vídeo, eu vou deixar ele marcado no card e também na descrição do vídeo, para que você veja o vídeo de maneira integral e conheça um pouco mais do Curpaps. Muito legal o que a Takara Tomy tem feito em Bottleman. Estou muito feliz em ver o quanto a franquia está indo para frente e como as pessoas estão gostando e se divertindo bastante com isso.
E agora nós vamos falar do Astral Spriggan e os detalhes, as especificações originais, oficiais das peças que vem nele. Começamos então com o Spriggan, como a gente vê aqui. Além de ser, é claro, um DB Core muito bonito, ele tem a habilidade de girar nas duas direções de acordo com o que está escrito aqui. Então o Spriggan continua sendo o mesmo, a gente conhece, ele vai girar tanto para a direita quanto para a esquerda, vai encaixar em praticamente todas as blades que forem lançadas em Dynamite Battle. Isso é uma versatilidade que o Spriggan tem e por isso ele é uma peça tão competitiva. Muito bom, muito sensacional isso. O próximo elemento que a gente vai dar uma olhadinha aqui é na Blade Astral e a descrição oficial dela é exatamente aquilo que eu já havia comentado no vídeo anterior. Ela tem uma parte que, ao girar à esquerda, ela tem componentes de borracha, ou seja, essas partes em branco aqui que nós vemos são de borracha, então ele vai ter um pouquinho mais de eficiência na equalização de rotação, ainda que ele não seja tão circular quanto o World Spriggan, por exemplo. E aí quando você inverte ela vai ter alguns elementos de metal na parte de cima para que dê impactos mais poderosos nos oponentes, girando à direita, é claro. Então aqui nós temos uma versatilidade ainda maior, uma variação muito grande de materiais nas peças do Spriggan, o que me deixa muito empolgado para testar cada uma das combinações, e eu sei que são várias combinações, exatamente porque eles estão realmente trazendo um Beyblade de equilíbrio definitivo. Ele vai ter tanto modo, cara, que vai ser muito legal testar todos eles e ver como ele consegue equalizar de uma maneira eficiente, como ele consegue atacar de uma maneira eficiente. Será que as travas do DB Core do Spriggan vão ser boas o suficiente para aguentar todo o recuo que essa Blade oferece para ele? A gente só vai ver depois de testar. Mas a descrição oficial diz que ele tem borracha girando à esquerda e um componente de metal para dar mais peso nos ataques dele. Obviamente não vai ser o ponto de contato principal, vai ser apenas um peso extra para que ele dê impactos mais fortes. Em seguida também temos uma Armor nova que virá com o Spriggan, vai ser a Armor Zero, e como já esperávamos, Zero tem um formato muito circular, provavelmente bastante aerodinâmico, não vai atrapalhar de maneira nenhuma a rotação e a estabilidade do Beyblade, porque ela vai ser uma Armor muito equilibrada e vai ajudar muito na estabilidade do Beyblade. Essa é a definição oficial da peça, que ele vai ter um peso extremamente bem distribuído para que o Beyblade não tenha problemas ao girar. Muito legal, esse componente em específico eu acredito que vai ser muito bom para combos. Aqui temos uma parte que me impressionou bastante na descrição, dá uma olhada. A S-Gear, que você vai encaixar no Disc Nexus para poder utilizar na versão definitiva do Dynamite Battle, possui uma mecânica muito interessante. Você pode escolher entre o modo de ataque, em que ela fica com as pontas fixas, girando à direita, obviamente ele fica com as pontas fixas e fica muito forte para dar ataques por baixo nos oponentes, o que me deixa feliz, porque afinal de contas é mais um elemento de ataque. Após a F-Gear, o Dynamite ficou um pouquinho mais circular e não teve tantos recuos, assim quem sabe a S-Gear deu uma melhoradinha nisso. Mas ao mesmo tempo você pode inverter ela e deixar ela num esquema de giro livre. Então ela não vai ter apenas o giro livre como eu imaginei, ela vai também ter um modo de ataque que vai ser fixo no disc, e aí vai ser muito interessante para ver os impactos que essa S-Gear vai conseguir. Como você pode ver aqui, girando à direita com essas pontas aqui, provavelmente ela vai ficar no modo fixo. Se você inverter ela, aí ela fica no modo giro livre. Tô bem curioso para ver como isso vai acontecer e como vai ser o encaixe dela com o Disc Nexus. Muito legal isso aqui, cara. Temos o Disc Over, que é extremamente circular. Ele tem segundo a descrição oficial, ele tem uma forma bem simples e circular, exatamente para ter uma performance excelente tanto em ataque, quanto em defesa, quanto em resistência. Ele é um tipo muito bom para equilíbrio, afinal de contas junta as características dos três outros tipos e faz com que o Beyblade tenha uma estabilidade muito boa. Eu imagino que a distribuição de peso desse disc também seja excelente, e além de tudo é um disc compatível com o sistema Dynamite Battle, ou seja, ele suporta e é encaixado perfeitamente em Layers Dynamite Battle que suportam o modo Low. Então vai ser bem interessante ver como esse disc aqui vai se sair no competitivo, cara. Eu acredito que é uma peça garantida para o competitivo, tanto o Zero quanto esse disc. Pelo menos essas duas peças é certeza que vai entrar e vai ficar muito apelão se a gente combinar com combos de outros Beyblades que a gente conhece, que tem uma defesa excelente, que tem uma resistência excelente. Vai ser bem legal ver o quanto ele vai estabilizar esses combos. Agora, vamos falar do Driver 4. Esse driver é um driver que, quando eu li a descrição, eu fiquei impressionado e eu não sei como a Takara Tomy vai fazer essa maravilha funcionar bem.
Esse é o propósito aqui. Lembra do Dimension, que alterava tanto a altura dele quanto a exposição da borracha no centro da ponta? Com o tempo, esse mecanismo vai se desgastando, ele começa a alterar os modos automaticamente. Eu quero ver se o 4 vai sofrer do mesmo problema ou ele vai conseguir ser bem travado e a gente vai extrair o máximo dele, porque ele tem 4 modos diferentes. E o mais incrível é que não apenas os modos das pontas variam, mas também o material da ponta vai variar. De acordo com a descrição oficial, nós temos 2 modos com pontas de metal e 2 modos com pontas de borracha. Como isso vai ser alterado dentro do driver eu não faço ideia, mas a proposta dele é simplesmente incrível e eu estou muito empolgado para ver como ele vai se sair em competições, especialmente dentro da arena. Pela forma dele, eu acredito que ele não tenha um Life After Death muito bom. Mas se ele for eficiente na defesa e se ele for eficiente no ataque, provavelmente ele vai ter um espacinho no competitivo ali nos meses iniciais após o lançamento desse produto. E o legal é que ele descreve aqui também que as pontas de metal, elas vão ser uma ponta voltada para resistência e uma ponta voltada para defesa. O que faz total sentido porque, afinal de contas, metal tem menos atrito com a arena e ser uma ponta de resistência faz com que ele seja muito eficiente nisso. Afinal, ele vai ficar girando por mais tempo, o que é muito bom. Aí nós também temos a ponta de borracha, que também é dividida em 2 modos diferentes, o modo de ataque e o modo de equilíbrio. Muito legal, quero ver como que a ponta de borracha vai se sair para o modo ataque. Eu imagino que seja mais voltada para um flat, depois ela consiga puxar algo parecido com um Unite. Ao mesmo tempo que a ponta de metal, imagino que seja mais parecido com um Ball e depois ela vire um Sharp para resistência. Interessantíssimo, eu tô curioso demais para ver como é que vai ser esse driver e a performance dele é algo que me deixa muito curioso. 4 modos em um driver, isso é insano. O Spriggan tá extrapolando todos os limites que a gente esperava que Beyblade Burst conseguiria chegar algum dia. E aí, é claro, nós temos os outros drivers que vem no mesmo set do Spriggan. Nós temos aqui um Metal Extreme, que nós já conhecemos. O Extreme é uma ponta plana de borracha que tem um grande atrito com a arena e faz com que ele tenha movimentos muito agressivos, dando golpes muito agressivos e tendo pouco recuo, pelo menos em termos de movimento em relação à arena. Para o Beyblade. O recuo no layer é outro departamento, mas ainda assim, o grande problema do Metal Extreme é exatamente essa parte de cima dele aqui, onde nós temos metal. Essas travas de metal podem ser um problema para as travas dos Beyblades, dos layers, que são de plástico, então pode acabar desgastando. Não sei se a Takara Tomy vai conseguir corrigir esse problema ou não. De qualquer maneira, o fato de ele ter um componente de metal no centro dele faz com que o peso seja concentrado mais para o meio do Beyblade, considerando os Beyblades Dynamite Battle, que já tem um peso muito bem concentrado no meio da estrutura do Beyblade como um todo, vai fazer com que a performance seja elevada a um limite muito alto, pelo menos para ataque. O problema mesmo são as travas e como elas vão ser desgastadas graças a esse componente de metal. Ainda assim, é bem promissor. Temos um driver muito estranho que eles lançaram aqui, e é um Wave Dash. Eu, sinceramente, não entendi muito bem nada a respeito de ter colocado um Wave Dash, porque não é um driver que é exatamente muito competitivo. Ele é bastante alto, tem uma promessa boa, mas na prática ele desequilibra com facilidade e acaba não conseguindo atingir performances muito excelentes para competições um pouco mais sérias. Algumas pessoas arriscam utilizar o Wave porque acreditam que o Beyblade mais alto possa dar alguma garantia de vitória a eles, mas o Life After Death desse driver não é grande coisa, não é nada comparado com o Drift, por exemplo. Mesmo assim, é interessante a gente ver porque ele está recebendo aqui uma versão Dash, uma trava mais forte, dificultando ainda mais o Burst Finish, como se isso fosse muito necessário nos dias de hoje. Ainda assim, uma peça nova e provavelmente exclusiva desse set que vale a pena a gente ter na coleção. Por fim, nós temos um Metal Survive. E é bem curioso como peças assim como o Survive conseguem, com perdão do trocadilho, sobreviver tanto tempo dentro da franquia. A Takara Tomy está experimentando muito com esses drivers de metal nas travas e para ver se a performance dos Beyblades melhora. Contudo, como já disse, com o Metal Extreme acaba sendo um problema para as travas dos Beyblades. Ainda assim, Metal Survive, para quem quiser utilizar de alguma maneira, eu acho que pode ser uma opção válida. Não sei, ele não é muito competitivo, faz muito tempo que o Survive não aparece no competitivo, então não sei se a incrementação de um Metal Survive vai acabar sendo boa, porque ele tem uma mola reforçada. É um driver de resistência com mola reforçada. Pode ser um problema para competições de Beyblade que tem um equilíbrio absurdo, então
eu não esperava que a Takara Tomy fizesse esse tipo de decisão, de trazer uma mola reforçada para um driver de resistência. Ao mesmo tempo, apesar de ser um driver de resistência, ele não tem a ponta tão larga, então o Life After Death dele acaba não sendo tão bom assim. Uma coisa tem que compensar a outra, e aqui a gente vai experimentando, e eu tô curioso para ver que tipos de combos vão surgir com esses drivers extras que vão aparecer aqui nesse set que vem com o Spriggan. Mas é isso que tinha de novidades para contar para vocês. Eu acho que as peças estão bem explicadas agora, assim como as dos Bottom-Man, também temos as peças de Beyblade, tudo bem explicadinho, bem detalhado nos sites oficiais, com as descrições oficiais. Eu acho que tá bem legal agora pra gente entender mais ou menos como serão esses lançamentos do mês que vem lá no Japão. Tô bem curioso, como eu disse, para ver como o cenário competitivo vai se moldar a esses produtos novos. Será que Astral vai entrar pro competitivo? Será que o Spriggan vai ser, de novo, mais uma peça essencial para decks? E será que os novos drivers também vão entrar no competitivo? Um Metal Survive pode ser uma boa? Um Metal Extreme vai ser bem utilizado? Vai gastar muito as travas? É muita coisa que a gente tem que discutir, experimentar e ver como vai se sair em competições no Japão para que a gente consiga replicar tanto aqui no canal quanto nos nossos torneios que a gente faz por aí. Mas eu acredito que o conhecimento a respeito dessas peças é fundamental para a gente já ir planejando o que comprar futuramente. E certamente eu vou trazer esses produtos para o canal, fazer as análises e mostrar para vocês os resultados. Eu acho que o propósito do canal é esse, e se vocês gostam disso, se vocês gostaram desse vídeo, desses detalhes, dessas novidades, deixa aí um gostei para apoiar e a gente se fala numa próxima. Ah, também deixa aí nos comentários as suas opiniões a respeito de cada uma dessas peças, tanto de Bottom-Man quanto de Beyblade, o que vocês acharam desses detalhes e o que vocês pretendem fazer com esse tipo de peças. Quais os combos, quais tipos de performance vocês esperam com essas peças, beleza? A gente se fala numa próxima. Até lá!